Olá, bom dia. Dando seguimento ao nosso livro, leitura do livro Atitude Mental Positiva de Napoleão Hill. Hoje é dia 16 de maio, 9h30 da manhã. E esse título, na página 63, começa assim: Necessidade, AMN e crime. Atitude mental negativa e crime. Agora, compare um homem honesto com as muitas milhares de pessoas com AMN, presas por um roubo, desfalque ou outros crimes. Quando você pergunta o primeiro motivo pelo qual roubaram, a resposta invariavelmente é: tive que. E assim acabaram na prisão. Tais pessoas se permitiram ser desonestas porque as teias de aranha em seu pensamento levaram-nas na direção que a necessidade obriga alguém a se tornar desonesto. Há alguns anos, quando fazia aconselhamento pessoal na biblioteca de penitenciárias federais em Atlanta e Napoleão Hill, manteve várias conversas confidenciais com Al Capone. Em uma dessas conversas, o autor perguntou: como você começou na vida do crime? Capone respondeu com uma palavra: necessidade. Então vieram lágrimas aos olhos. Ele engasgou, começou a contar algumas das coisas boas que tinham feito e os jornais nunca haviam mencionado. Claro, essas coisas pareciam insignificantes em comparação com o mal atribuído a ele. Aquele homem, infelizmente, desperdiçou a vida, destruiu sua paz mental, minou seu corpo físico com uma doença mortal e espalhou o medo e o desastre no caminho que seguiu. Tudo porque nunca aprendeu a limpar as teias de aranhas do seu pensamento a respeito da necessidade. E quando contou das suas boas ações, dando a entender que compensava em grande medida os erros cometidos, Capone indicou claramente outra teia de aranha que o impedia de pensar com exatidão. Embora um homem possa neutralizar um mal feito por meio do arrependimento verdadeiro, seguido por uma vida de boas ações, Capone não era esse tipo de homem, mas havia um assim. O filho adolescente problemático. Ele foi um adolescente problemático. No entanto, sua mãe nunca perdeu a esperança, apesar de muitas das ações específicas para ele parecem ser resposta. Ela nunca perdeu a fé, independentemente das escapadas ou dos delitos do filho. O adolescente problemático era educado, intelectual, apaixonado e sensual. Tinha orgulho em ser o primeiro, mesmo no mal. Dizia que desobedeceu aos pais, professores, mentiu, enganou, cometeu furtos, trapaceou no jogo, entregou-se a excesso de álcool e sexuais. Todavia, por causa dos constantes e sérios apelos da mãe para corrigir seu caminho, lutou para encontrar a si mesmo, antes de chegar ao ponto mais baixo da sua vida moral. Às vezes ficava cheio de vergonha por saber que homens com menos educação eram capazes de resistir a tentações que ele se considerava importantes para resistir. Como tinha instrução e estava procurando, estudou a Bíblia e outros livros inspiradores de sua época. Mesmo assim, perdeu muitas batalhas para si mesmo. Mas um dia ganhou a batalha, que virou a maré para a vitória pessoal. Isso aconteceu quando uma pessoa continua tentando. Durante um período de remorso, quando foi subjugado pela autocondenação, ouviu uma conversa interior
em uma voz dizer: pegue a lei, pegue e leia, pegue e leia. Foi até o livro mais próximo, abriu e leu. Andemos honestamente como de dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes em suas cobiças. Acontece muitas vezes, depois de sofrer uma grande derrota em uma batalha pessoal consigo, neste ponto a pessoa pode ficar pronta. O remorso pode ser tão emotivo e sincero que ela fica motivada para tomar medidas imediatas e pela perseverança faça a mudança que a mantenha na estrada para uma vitória completa. Agora este jovem estava pronto e uma vez tomou a decisão irrogável, teve paz mental. Ele acreditou que o poder divino iria ajudá-lo a superar os pecados contra os quais ele anteriormente havia lutado. Em vão, desenvolveu um espiritualidade profunda. Sua vida subsequente provou isso. Por resultado, o jovem dedicou-se a Deus e ao serviço do seu semelhante. Por causa do que ele tinha sido e do que se tornou, é considerado o homem com um dos mais poderes de influência e da esperança e aos desesperados. Agostinho era o nome dele, e tornou-se um santo. É bem sabido que o poder da Bíblia tem sido instrumentalmente na mudança de atitude, até mesmo de humanos degradados, de necessidade para positivas. É bem sabido que o poder da Bíblia tem sido instrumental na mudança da atitude, até mesmo de humanos degradados, de negativas para positivas. E, por causa do poder especial da palavra escrita, eles são inspirados a limpar a teia de aranha no seu pensamento. Assim tornam-se limpos em pensamento e hábitos. Muitos, como Santo Agostinho, foram movidos por arrependimento profundo. O exemplo deles se motivaram a dedicar a vida a serviço de Deus e da humanidade. Muitos grandes evangelistas ascenderam dessas fileiras. Não tente interferir com Deus. Não tente interferir com Deus. Subtítulo. Agora existem certas pessoas boas de forte fé religiosa que também leem suas Bíblias, mas dizem, não tente interferir com Deus. Quando recomendamos outros livros inspiradores, teias de aranha impedem-nas de deixar extrair o bem aonde quer que ele possa ser encontrado. Essas boas pessoas temem que seja um sacrilégio ousar explorar os poderes da mente que Deus lhe deu. Escolhem planejar e controlar o futuro. Muitos livros de inspiração são escritos para motivar o leitor, direcionar os pensamentos, controlar as emoções e ordenar o seu destino. E com frequência ajudam-no a compreender a verdade da Bíblia.
Isso é verdade, por exemplo, no caso de um best-seller, se não de não ficção, como O Poder do Pensamento Positivo. Em seu livro, Norman Vincent Peale empenha-se em motivar o leitor a aprimorar-se. Para fazer isso, cita diretamente o bom livro no qual essa pessoa acredita. Algumas das citações que Peale usa é que seria sábio memorizar são: como ele pensa em seu coração, assim ele é. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Fé sem obra é morta. Tudo o que pedires, orando, credes que recebereis, e tê-los-eis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Você acabou de ver várias teias de aranha mentais que destacamos para você. Algumas delas são sentimento, emoções, paixões negativas, hábitos, crenças, preconceitos. Vê só o cisco no olho do próximo. Discussões e mal entendimento devido a dificuldades semânticas. Conclusões falsas resultantes de premissas falsas. Palavras ou expressões todo abrangentes e restritivas como premissas básicas ou menores. A ideia de que a necessidade força a desonestidade. O hábito e pensamento impuros. Medo de ser sacrilégio usar os poderes da sua mente. Assim você vê que existem muitas variedades de teias de aranha. Algumas pequenas, umas grandes, algumas fracas, algumas fortes. Todavia, se fizer uma lista adicional própria, examina de perto os fios de cada teia de aranha. Vai verificar que todas são fios por AMN. Fiados por AMN. E quando pensar sobre isso por um tempo, verás que as mais fortes das teias de aranha, tecida por AMN, é a da inércia. A inércia faz com que você não faça nada, ou que você está se mantendo na direção errada. Impede-o de resistir ou de parar. Você segue adiante. A ignorância é resultado da inércia. Aquilo que parece lógico para a pessoa ignorante dos fatos ou de que know-how pode ser ilógico para o homem que sabe. Quando você toma decisões porque se recusa a manter uma mente aberta e aprender a verdade, isso é ignorância. A AMN se mantém viva e engorda com a ignorância. Elimine a atitude mental positiva, indica claramente como você pode eliminá-la. O homem com AMP pode não saber os fatos ou ter que know-how, pode não entender. No entanto, reconhece a premissa básica de que a verdade é verdade e não é falsa, independentemente da sua falta de conhecimento ou compreensão. Por isso, se esforça para manter a mente aberta e aprender. Deve basear sua conclusão no que sabe, está preparado para mudá-las quando se torna mais esclarecida. Você se atreverá a limpar as teias de aranha do seu pensamento? Se suas respostas foram sim, então deixe o piloto número 3 guiá-lo enquanto avança para o capítulo 4. Você estará pronto
para ver com uma mente aberta, estará pronto para explorar os poderes da sua mente. E quando o fizer, sua exploração o levará a uma grande descoberta. Mas só você pode fazer isso para si mesmo. Piloto número 3. Pensamento pelos quais se guiar. Você é o que você pensa. Seus pensamentos são avaliados por suas atitudes positivas ou negativas. Dê uma olhada em si mesmo. Você é: número 1, uma pessoa boa. Número 2, má. Número 3, saudável. Número 4, psicossomaticamente enferma. Número 5, rica. Número 6, pobre. Se você é o que você pensa, então, número 1, tem bons pensamentos. Número 2, seus pensamentos são maus. Número 3, seus pensamentos são de boa saúde. Número 4, seus pensamentos o deixam tão. Seus pensamentos são de riqueza. Número 5. Número 6, seus pensamentos são de pobreza. Piloto número 2. Sentimento, emoções, paixões negativas, preconceitos, crenças, hábitos. Você limpa essas teias de aranhas mentais, virando seu talismã AMN para AMP. Piloto número 3. Você pode limpar as teias de aranhas de paixões. Você pode limpar as teias de aranhas de paixões, emoções, sentimentos, tendências, preconceitos, crenças, hábitos negativos, virando seu talismã invisível de AMN para AMP. Você aprenderá como ao reagir ao ler em atitude mental positiva. Piloto número 4. Quando deparar com um problema que envolve um dessentimento com outra pessoa, você deve começar primeiro por si. Piloto número 5. Uma palavra pode causar uma discussão, desenvolver um mal-entendido, gerar infelicidade e acabar em desgraça. Uma palavra com AMP, quando comparada à mesma palavra com AMN, provocam efeitos opostos. Uma palavra pode trazer paz ou guerra, sim ou não, amor ou ódio, integridade ou desonestidade. Piloto número 6. Vamos começar com uma convergência de ideias. Quando o reverendo Fosdick provocou uma convergência de ideia, o jovem concluiu que não era ateu. Ele acreditava em Deus. Piloto número 7. Pernas de rã ensinam lógica. Pernas de rã ensinam lógica. Quando argumentam por interferência, certifique-se de que suas premissas maiores e menores estão corretas. Piloto número 8. Palavras, todas abrangentes e restritivas, tais como sempre, somente, nunca, nada, tudo, todos, ninguém, não pode, impossível, devem ser eliminadas como premissa de raciocínio, até você ter certeza que estão corretas. Piloto número 9. Necessidade é a palavra. A necessidade motiva-o a realizar e elevá-las por meio de honestidade e integridade pessoais, motivam a tentar obter resultado por meio de fraude ou desonestidade. Piloto número 10. Um filho adolescente problemático, você pode conhecer um, mas não perca a esperança. Ele pode se tornar um santo, mas um dia pode fazer o mundo dele o seu lugar melhor para viver. Piloto número 11. Dirija seu pensamento, controle suas emoções e ordene seu destino. Memorize e repita frequentemente automotivadores da Bíblia, citados neste capítulo.
Piloto número 12 e último. Aprenda a separar fatos de ficção. Em seguida, aprenda a diferenciar entre fatos importantes e fatos sem importância. E a frase em destaque do livro é: dirija seu pensamento com AMP para controlar suas emoções e ordenar seu destino. Então é isso. Final aí da página 68. Tamo junto.